Olá, bem-vindos a mais um Coffee Break by Guess What. Hoje connosco temos o Afonso Peçanha. Eu gostaria de conseguir aqui apresentá-lo, mas tenho um bocado de receio de estar a limitar aquilo que ele realmente é e faz. Eu não o posso considerar um designer ou um ilustrador. Portanto, eu vou deixar-te apresentar-te para as pessoas conhecerem melhor. Pode ser? Ok, claro. Força. Desculpa. Não faz mal. Pois é, não é muito fácil e eu também há pouco tempo é que também cheguei um pouco a esse... Eu não queria chamar título, mas Visual Practitioner talvez seja aquilo que melhor define. E se me chamares de designer eu também não fico ofendido porque também o sou. Porque esta é a minha base, formação, é a minha formação. Design de equipamento, inclusivamente, aliás eu nunca trabalhei em equipamento, comecei logo a trabalhar em gráfico. Mas também acho que há aqui estas duas componentes, que é o facto de utilizar o desenho como forma é uma ferramenta, e sempre o fiz, e a criatividade, que no fundo, quer dizer, todos temos, mas utilizar a criatividade como força profissional, vá lá, ou seja, como sendo também uma ferramenta, ou potenciá-la. Portanto, isto eu acho que acabou por dar origem, eu cair, se calhar, nesta função, não sei se é uma função, são os gigs, de vez em quando são os gigs que vai acumulando e portanto, sim, não sei se descrevi muito bem, mas Visual Practitioner eu acho que não é uma tradução literal assim fantástica, porque dava assim um praticante visual, okay. mas acho que no fundo então, por exemplo, do ponto de vista de aplicabilidade, não é? Como é que nós podemos ver a tua descrição, não é, do Visual Practitioner numa empresa, numa marca, como é que descreverias esse? Agora estavas a dizer que também ilustrador poderia ser uma possibilidade. Quer dizer, o ilustrador tem esta função, independentemente do formato, não é? Que é expressar, seja o que for, mas uma história, uma ideia, pela via do desenho. Eu aqui considero que o desenho é uma forma de pensar e de provocar insights do que propriamente ser um produto acabado bonito. Aliás, eu acredito que todos nós sabemos desenhar. E há aqui uma diferença entre o saber desenhar bem e o saber desenhar bonito, porque nós temos tantas referências, não é? Nós estamos rodeados de referências visuais. Portanto, eu costumo dar este exemplo, se nós pensarmos numa casa, e a casa é o desenho básico que todos fazemos mais ou menos da mesma maneira, não é? O quadrado, o retângulo, telhadinho em triângulo. Eu acredito que tu faças de uma maneira um bocadinho diferente. Olha que faço igual. Pelo menos em profundidade. Sim, se tiver um bocadinho mais de tempo, se calhar até faço de outra forma. Mas é o básico, mas é o que é necessário. Porque se eu disser que é uma casa e o mostrar como tal, nós nunca mais vamos ver outra coisa de outra forma. Por isto para dizer que, obviamente que o treino e a prática nos levam a desenhar coisas melhores, mas para transmitir uma ideia, um quadrado, um triângulo e um retângulo a fazer de porta é mais do que suficiente. Outro exemplo é o círculo. Se eu começar a contar uma história e apresentar um círculo no início da minha história e disser que é um pneu, eu furei o pneu do meu carro, vocês já não vão ver mais nada para além de um pneu. Ou seja, e o facto de nós estarmos a atribuir este significado oral ou verbal, porque se nós tivermos estas três formas de comunicação, e agora voltando ao desenho e já volto àquilo que me estavas a dizer, mas se utilizarmos o oral, o verbal, escrito neste caso, que é pneu, e o círculo, é um pneu, ponto final, é a comunicação eficiente, nós estamos a ter estes três componentes. Portanto, eu acredito que todos nós sabemos desenhar, eu acho que nós nos esquecemos de saber desenhar, porque estamos a falar de literacia. Mas esquecemos ou ficamos com receio de. Ficamos com receio, Miguel, é quase acho como que é mais vamos crescendo e vão-nos dizendo não, para desenhares ou para desenhares bem, tens que desenhar desta forma. Não é? E tens um padrão de artistas reconhecidos e tidos como geniais, e portanto sabes que não desenhas nunca da mesma forma, pelo menos. Esse é o termo de comparação, não é? Não é só o termo de comparação que nós vamos ganhando, se calhar ao longo da vida, mas como estavas a dizer, faz muito sentido, eu concordo. Que não é tanto, não sei se é um esquecer, se é um esquecimento, se é um receio, porque depois há esta pressão deixa de desenhar, vai trabalhar, ou não está assim tão bonito, ou se calhar às vezes essa pressão nem é exterior, era exatamente isso que estavas a dizer. Mas a ideia é que é muitas vezes interior, não é? É isso. Eu próprio acho que não sei desenhar e portanto não vou tentar desenhar sequer. Uma casa, estamos a falar de uma casa, quantas casas é que tu já viste em formato de desenho? Imensas, não consegues contabilizar porque vão entrando pelos nossos olhos adentro, não é? Mas isto cá dentro depois cria-nos essa referência, que é, eu nunca vou desenhar como aquela casa que eu vi naquele quadro fantástico e pronto, e um simples quadrado voltando à casa não é nada.
quando na realidade até é. E às vezes acho que não é preciso muito, portanto, e agora voltando àquilo que me tinhas perguntado, que é de que forma é que isto pode ser aplicado em empresas, ou outro em contexto, que eu acho que é bastante transversal, é duas coisas. Eu acho que tem estas duas vertentes, vá lá. Uma é quando nós passamos uma ideia em papel, porque lá está, mais uma vez, só temos mesmo a forma de o comunicar verbal ou oral ou escrita, mas quando o fazemos, quando pomos uma ideia no papel, nós estamos a permitir que esta nossa ideia saia desta clausura mental e venha cá para fora. Isto possibilita-me a mim, detentor da ideia, a partilhá-la com toda a gente e pode ser exatamente aquilo que eu estava a querer expressar, mas também está sujeito a interpretações exteriores. Claro. E é isto que potencia a criatividade, é isto que potencia, não é? Vamos entrar nesta procura de novas ideias, de flow. E a outra vertente é passar esta, eu não lhe quero chamar, é passar a ideia de como é importante desenhar e se calhar pôr as pessoas a desenhar. E isto tem-me acontecido, que é, eu não sei desenhar, mas depois há uma casa, voltando a falar aqui na casa, que é desenhada e depois há um bonequinho que é constituído por um círculo e um U invertido e de repente já temos uma personagem ao pé da casa e já temos quase o início de uma história. E não é preciso fazer muita coisa, porque se nós conseguimos fazer... Eu vou fazer um exemplo engraçado. Ótimo. Vou utilizar aqui o iPad para isso. Que é... O teu fim ideal é quase todas as pessoas não tenham medo de desenhar e que se expressem através do desenho. Com uma forma complementar. O teu fim ideal não é a tua extinção? Honestamente, eu acho que não, é uma boa pergunta. Eu não tenho muito receio disso. Eu sempre achei, desde que comecei a trabalhar, acho sempre que a concorrência é uma coisa boa. Bom, desde que sejas ético, não é? Tens princípios éticos que te guiem, mas porque isso também acho que aumenta não só a necessidade, aumenta também a procura, aumenta e sobretudo o teu crescimento pessoal, que é, se há mais pessoas a fazer isto que eu estou a fazer, tens de vou fazer melhor, vou inovar, vou descobrir uma outra forma, seja o que for, uns puxam os outros, portanto, eu não estou muito preocupado com o fim da minha extinção. E aliás acho que está muito longe de acontecer porque não há muita gente a trabalhar nesta área, mas devagarinho começa a aparecer e sobretudo é passar esta competência que todos temos, na realidade é despertá-la. Que bom que seria, porque aí se calhar a minha função teria muito mais impacto, na medida em que se calhar havia muito mais resposta de quem está de facto a participar. Eu há bocado falava do termo Visual Practitioner, mas o termo facilitador visual também é uma possibilidade, se calhar mais neste contexto, na medida em que é precisamente isso que um facilitador visual faz, que é facilita a procura de insights, de gerar ideias, de pôr as pessoas a colaborar, no fundo, a pensar as coisas, e daí o facto de se relacionar com a criatividade, que é pensar de outra forma. Pensar de outra forma. E há tantas outras formas que nós podemos encontrar para pensar, e lá está, a criatividade não é uma coisa que nos venha no banho, não temos ideias no banho, se não passarmos o tempo todo a desenhar, aliás, a tomar banho, surge, daí os insights ficaram aqui na parte de trás. Vou só fazer aqui um exemplo daquilo que estava a dizer em relação às letras. Claro que sim. Desenho aqui, depois mostro. Okay. Então, vou utilizar aqui um... Mas enquanto estás a desenhar, força. Eu vou aqui dizer uma coisa que entretanto lembrei. A forma como tu estavas a descrever a importância do desenhar era quase como uma ferramenta de desbloqueio inconsciente que as pessoas têm cá dentro, ou seja, as pessoas sabem, têm muita coisa, só como ficam presas aqui nos pensamentos só e não querem desenhar porque acham, neste caso, que não sabem desenhar, não desbloqueiam. E ao bocado disseste uma palavra muito interessante, que é a questão dos insights, não é? Porque as pessoas, ao pegarem com as mãos, não é? Hoje em dia vê-se muito a questão dos legos, não é? Porque os legos é mais fácil, é fácil, não é? Aquela peça encaixa naquela e está feito. É tudo ligado a um certo regresso à infância e às coisas que te faziam feliz em criança, não é? A gamificação e está muito na moda. E o desenho acho que é mais uma extensão disto, não é? Porque é algo que está ligado à infância, toda a gente sabia e gostava de desenhar na infância, ou pelo menos quase toda a gente, e portanto é um despertar desses tempos quase que felizes e onde a criatividade não tinha qualquer limite, não é? Completamente. É mais eu acho um que passo sim. nesta gamificação, também. E todas elas têm uma coisa em comum. Primeiro, eu acho que o desenhar é uma das primeiras formas que nós temos de aprender e nos expressarmos. Sim. Tomando o exemplo da Lego, e a Lego é um colosso, não é? No que diz respeito à criatividade, nós conhecemos a Lego como, não é? Faz quartéis de bombeiros, etc. Mas também, quer dizer, tem esta ferramenta Serious Play que é fundamental e
E todas elas, eu acho, a gamificação, todas elas têm uma coisa em comum, que é tal como o desenho também, que é esta brincadeira, não é? Quando nós falamos no Serious Play, estamos a falar desta brincadeira, do poder brincar a sério. E é preciso dizer que é serious? Bom, eles se calhar encontraram uma forma de o dizer, não é? Tem que dizer. Eu até acho que é, por acaso. O Serious Play até acho que é mais serious do que construir um quartel de bombeiros. Se bem que é muito semelhante. Mas também. É uma forma divertida também das organizações e dos profissionais evoluírem, não é? Isso não tem que, o sério talvez seja muito, muito sério, não é? Sim, mas em relação a isso, e agora falando dos profissionais que referiste, porque isto também é uma ferramenta que se vai utilizando, eu acho que tem esta principal vantagem, que é quando tu estás a brincar, se nós pensarmos bem, se nos lembramos, e com certeza que nos lembramos, não é? De estar a brincar, o que é que isto tem? Tem uma exploração, não é? Uma exploração ativa, em que tu não tens medo, perdes a noção do tempo, vais, constróis, divagas. Esta é a diferença. Quando nós somos adultos e se calhar temos de utilizar o tempo que nós alocamos para as várias tarefas já é um bocadinho diferente, já somos um bocadinho mais criteriosos, mas se calhar naquele tempo que temos disponível, aliás, estabelecemos estas barreiras, estas fronteiras, que é agora podemos explorar à vontade. Podemos ir, podemos brincar a sério, seja como for, desenhar, mas numa de exploração, mas sempre com a perspectiva de trazer alguma coisa. Eu lembro-me quando era miúdo e quando brincava com os Legos, eu lembro-me que a parte que mais pica me dava era construir as cidades. Eu adorava construir cidades com o meu irmão. Quando chegava de facto à parte de brincar, é uma coisa que já não nos interessava tanto. É o processo. Era o processo. Este é apenas o meu exemplo e serve-me para mim. Terá o seu gosto, não é? Aquele que lhe dá a pica. A pica. Esta palavra técnica que eu utilizei agora. Visual practitioner. Mas é isso, tu perdes um bocado a noção do tempo. Obviamente que aqui com este processo tu tens que ir buscar qualquer coisa, por isso é que também se relaciona tanto com este processo do design thinking, não é? Da divergência, convergência, divergência, convergência, em que tu vais recolhendo coisas para depois poder trabalhar, fazer a triagem. E eu acho que o desenho tem isso, é essa simples exploração com o objetivo, e há muita coisa, eu acho que tal como a criatividade, eu trabalho nesta área, desde que comecei a trabalhar, e eu tenho muita dificuldade em dominar o processo, é muito difícil, tu não consegues perceber que eu agora vou fazer este trabalho e daqui a 1h30 eu já devo ter resultados. Não acontece, não é? Tu não sabes bem, tu vais trabalhando, vais arranjando novas ferramentas, novas técnicas, etc. É um músculo que estás constantemente a trabalhar, mas há sempre um fator de imprevisibilidade. No que diz respeito ao tempo, alguma coisa vai acontecer com certeza, mas em relação ao tempo... Desculpa interromper, mas é um bocadinho como ao brincar, não é? Nós não conseguimos, pensamos bem na questão de quando estamos a brincar, às crianças, não é? As crianças nos dizem, brincar 1 hora e está bom. Não é? Porque também tem altos e baixos, não é? Há aquela parte que nós estamos completamente perdidos no espaço e no tempo e estamos a adorar estar a brincar, quando depois já estamos mais cansados e ok, já está bom. Mas isso é um bocadinho imprevisível também, não é? Portanto, sim, não atinges aquele grau de satisfação de imediato ou com um determinado timing. Sim. É bastante. Queres-nos mostrar o teu desenho? Sim, claro. Eu estava a dizer há bocadinho, voltando um bocadinho atrás, em relação àquilo das pessoas, de que nós em geral não sabemos desenhar. Então há uma empresa alemã que é a Bicablo, que eu considero uma referência, e quem acho que trabalha nesta área com certeza conhece, não só porque eles desenvolveram uma série de técnicas e vocabulário visual, mas porque estão constantemente à procura de novas metáforas. E dou-vos um exemplo, por exemplo, uma coisa que surge também em regime empresarial, que é esta questão da lealdade, não é? Dos colaboradores para com a empresa. Como é que nós expressamos lealdade? Lealdade. E este é muito abstrato, sim. Não é? Sim. Este é um exemplo entre muitos. Ou seja, o que esta empresa faz, entre outras coisas, é encontrar formas de o expressar de uma maneira simples. Mas eu já falo ali da lealdade. Eles têm um livro ótimo que acaba por exemplificar isto. Eu mostro-vos. O que é isto? É para vocês não me respondem. O que é isto? Uma lâmpada. Que no fundo acaba por simbolizar ideias, criatividade. Sim. E esta letra, o nome do livro chama-se Usmo. Que é um O, um U, um M e um Z. Ok. Exatamente. Assim nem essa, era o ok. Que é, mas com letras nós se calhar, não é que seja esta a base,
com letras nós conseguimos fazer palavras, não é isto que depois que se faz no fundo, mas este é um bom exemplo e por isso é que o livro tem este nome, que é com 4 letras que todos nós sabemos fazer, nós também conseguimos fazer um desenho. E é um bocadinho por aqui. E que irrefutável. Não é? Eu adoro este exemplo porque eu acho que é super claro. E há bocado estamos a falar do desenhar. Nós às vezes desenhamos sem nos apercebermos que é se nós estamos a fazer fazemos um puzzle, não sei com que frequência é que fazem puzzles. Eu sou dos Legos, portanto, de certa forma. Eu não faço puzzles. Há muito tempo não faço. Eu também não. Eu também não me lembro de fazer o último puzzle que fiz. Mas quando nós imaginamos, ou quando estamos à procura da peça que vai encaixar ali, nós já estamos a desenhar, não é? Sim. Nós quando falamos, e eu vou utilizar as mãos, também estamos a desenhar de alguma forma. Ou seja, e a partir do momento em que pomos uma caneta num papel e fazemos um risco, também já estamos a desenhar. E, ou seja, estamos mais próximos de desenhar do que achamos. Eu acho que é um bocadinho por aí. E por isso é que, voltando aqui a estas duas vertentes do que é da profissão em extinção ou passar um bocado desta ferramenta, eu acredito que é uma coisa que eu consigo fazer paralelamente, porque é apenas despertar algumas coisas e começando um bocado com o vocabulário visual, e começa sempre mais ou menos desta forma, que é o que é que nós sabemos fazer. É o quadrado, é o círculo, é uma linha curva, é o que seja, e com estes 6, 7 elementos, nós depois conseguimos começar a conjugar e a fazer qualquer coisa, tal como o usmo e as 4 letras que dão origem a uma lâmpada. Que é o princípio da leitura também, não é? Tu conheces algumas letras, juntas as letras e aquilo dá um determinado som, dá uma palavra, enfim. E de repente, olha, agora estava a pensar nesta ideia, ainda não tinha pensado sobre isto, que é quantas formas é que nós não conseguimos fazer com o alfabeto? Não é? É um exercício. Por acaso eu nunca experimentei. Eu estou a pensar nisto pela primeira vez, mas de certeza quem pensou nisto já pensou. Não, mas eu, por exemplo, eu estava a pensar numa coisa que era interessante, que vem um bocadinho atrás na conversa, que estavas a falar sobre a questão que toda a gente sabe desenhar uma casa, não é? Só que há muita gente que diz que não sabe desenhar. Que é verdade. Sim. Eu acho que se prende muito com a questão do receio, de sentir uma pressão social, de muitas vezes já lhe terem dito que não sabem desenhar ou que não são criativos, ou seja o que for. Mas vamos lembrar um bocadinho a questão do Pictionary, não é? Pictionary, ele é um jogo de tabuleiro em que toda a gente tem que desenhar, independentemente de saber desenhar ou não. E há uma coisa que eu já joguei algumas vezes, eu não sou grande desenhador, mas uma coisa que eu já reparei é que no Pictionary, muitas vezes as pessoas que não sabem desenhar são aquelas que conseguem desenhar mais rapidamente e os outros acertam, os da equipa acertam, porque acabam por ser mais objetivos. De uma forma simples de transmitir. E quem sabe, ideia, exatamente, e quem sabe desenhar perde-se nos pormenores. Okay. Não é? Fica ali e tal. E quem não sabe, não inventa. Então é um quadrado, está bem. E eu acho isso super interessante do ponto de vista da objetividade, não é? Porque aqui... Olha, isso é super interessante o que estás a dizer. Eu sou dos segundos. Eu sou dos que normalmente as pessoas não acertam. E tens também uma certa reputação, não é? Entre amigos, tu és o desenhador. Também pode funcionar. Vai resolver. Não, depois não, mas por acaso é interessante, é isso. É perder-se um bocado mais nos pormenores, ou então seres um bocadinho mais objetivo, se calhar não sabes bem, então vais direto ao ponto. E isso estava aqui a relacionar, lá está, com a aplicabilidade, no fundo, da tua função ou da tua especialidade dentro de marcas e de empresas, juntando design thinking, como tu falaste, e a questão dos insights. E obviamente antes da gravação estavas-nos a mostrar aqui um dos projetos. Tu aplicas muito então aqui a questão do design thinking também, não é? Portanto, não é só pôr aqui pessoas a desenhar, a juntar, a saberem a agarrarem letras e conseguirem desenhar com letras, mas é muito mais do que isso, não é? Muito mais exploratório, muito mais de gerar ideias novas com base na resolução de um problema, não é? Ou um levantamento de necessidades e depois daí haver um desenvolvimento. É isso? Aliás, o design thinking, quer dizer, como ferramenta que é, quer dizer, acaba por ser uma conjugação de várias coisas, não é? O design thinking, como disciplina que não é, mas é altamente visual. É extremamente visual, todos os processos o são, não é? E tal como o Agile and Scrum, ou seja, há uma série de ferramentas ou seja, o nosso mundo cada vez é mais visual no ambiente corporativo. Mas em relação ao design thinking, também, porque é a forma de conseguires... A verdade é que nós, por natureza, nós somos todos visuais, quer dizer, a maior parte das pessoas pensa de uma forma visual. O desenho é uma ferramenta que nós temos há milhares de anos. Sim. Não é? Desde as cavernas. É a primeira coisa que começamos a utilizar antes da palavra.
se não considerares o palavra, se calhar palavra escrita. Eu não sei como é que eles falavam, eu estou aqui a inventar, nem gravado, eu não sei como é que eles falavam, mas ou seja, altamente visual. Portanto, sim, o design thinking é um dos ambientes onde o visual thinking se insere também. Mas há outras vertentes, nomeadamente ao graphic recording, também é uma coisa que define isto. Graphic recording, ou facilitador visual em português, ou visual facilitator. Graphic recording, que acaba por ser registro visual, e aí sim pode-se fazer de algumas formas, que é ou silenciosamente ou participativamente. E um dos trabalhos que eu fiz também recentemente foi uma reunião da macro, eu posso dizer, pronto, do corpo diretivo, e foi um workshop de 3 dias, e durante 3 dias várias pessoas estiveram dentro de uma sala a falar sobre pontos de dor comuns, necessidades, e a forma de registar 3 dias intensos de informação foram 5 metros de painel com bonecos. Ou seja, porque no fundo, se nós pensarmos bem, é como é que de uma experiência que deve ser imersiva e deve ser importante, como esta, é apenas este exemplo, é do que é que tu retiras? Vais fazer um vídeo, vais editar 3 dias de workshop, ou vais fazer uma ata, conclusões complexas, não é? Ou mesmo que seja um vídeo de 20 minutos, não vai conseguir captar tudo. Agora, num desenho, numa banda desenhada, de uma maneira, a banda desenhada não é a forma certa de os pôr, mas talvez seja o exemplo mais próximo, que é na medida em que tu tens uma história que vais lendo, ou seja, tu consegues te reportar para uma série de momentos que te vão despertar a memória, de alguma maneira. Ou seja, vais conseguir chegar lá àquele momento que se calhar não já ficaria ou escondido ou dificilmente acederias a ele. E eu lembro-me de um em particular, porque aquilo foi num hotel em Sesimbra, mesmo junto à praia, e nessa altura foi pedido que as pessoas fossem dar um passeio na praia de pés descalços, isto já num momento de desbloqueio, e para falarem sobre aquilo que pretendiam para os filhos, por exemplo. Ou seja, foi aqui o primeiro momento do dia, etc. O desenho foi a moment to share e um pé descalço. Isto em si, quer dizer, não quer dizer muito, não me diz muito a quem esteja a ver aquilo pela primeira vez, mas para os participantes aquilo significa bastante coisas, porque vão se lembrar se calhar das pessoas com que eles foram em grupos, com as pessoas com quem falaram, os que tinham para os filhos, naquele momento lembrar daquilo, essa reflexão. E não precisa estar escrito, não é? Não precisa estar escrito a tua intenção, tu vais te lembrar do pé descalço e vais aceder a essa caixinha. Porque se tiver escrito, a conclusão é igual para todas as pessoas e não tem que ser. Olha, isso, não é? Exatamente, é uma boa conclusão. Abraças o clichê de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Eu não concordo totalmente com isso. Provocação. Exatamente. Eu não concordo totalmente com isso, porque às vezes, sim, eu não sei quantas palavras, não cá as contém, quantas é que pode substituir, mas eu acho que a palavra também tem, a palavra escrita tem muita importância no processo do pensamento visual. E porque, como dizia há pouco, é esta conjugação destas 3 vertentes, não é? Que é o visual, o verbal em formato escrito e oral. Isto dá-nos uma consistência de comunicação, quer dizer, que é insuperável, na medida em que nós estamos a passar exatamente esta ideia. Até podemos atribuir um significado, não é? Com uma palavra, mas o facto de também termos um desenho dá-nos a possibilidade de ir por outro caminho. E uma teoria que se chama a teoria da codificação dupla, em que nós temos 2 canais em que podemos absorver 2 tipos de informação, que é a informação escrita, e nós fazemos aqui um processo linear, não é? Pensamos em letras, palavras, frases, parágrafos, ou então uma absorção sistémica, como é o caso dos desenhos, ou seja, nós temos quase 2 sacos em que conseguimos meter informação verbal e outra visual. Se conseguimos só utilizar um canal, quer dizer, nós nunca vamos ter o dobro da informação. Se nós utilizarmos mais uma vertente, já estamos a dar um bocadinho mais de informação. E depois é sobretudo a forma rápida com que se absorve essa informação. Há um exemplo também bom que eu costumo dar, que é normalmente desenho um círculo e a descrição escrita do círculo, que é uma linha separada à mesma distância do centro. Já não me lembro ao certo quanto é tudo, se calhar estou a dizer com mais neira, mas é mais ou menos isto. Estamos a falar de 3 linhas curtas de descrição. E a ideia é mostrar isto às pessoas num segundo. Um segundo não é tempo nenhum. E qual é que são as formas geométricas que aqui estão?
e raramente as pessoas acertam na descrição escrita, mas o círculo num segundo é logo, quer dizer, tu absorves o círculo, mas são 2 círculos, um está escrito, o outro está desenhado, ou seja, é uma pequena forma, é uma forma de mostrar como estou mais rápido e sobretudo num tempo, numa altura em que nós não há tempo para nada. Bom, há tempo, isso é outro podcast. É outro podcast. Mas tem muito a ver com a capacidade que nós temos de captar a informação dependendo do formato, não é? E quando é visual, captamos muito mais rápido e maior quantidade. Sim. Ou então podes não captar de forma fechada, não é? Também tens essa questão de poderes fazer a tua interpretação e se o desenho ser um ponto de partida. Sim. Aí depende também um bocadinho do formato. Há bocado estava a falar do graphic recording, esta é uma das possibilidades, a outra é, ou seja, neste tipo de trabalho eu não tenho participação ativa nenhuma, é só mesmo escuta ativa e registar, de vez em quando fala-se sempre com o facilitador, quem está a liderar ou a conduzir, a facilitar o encontro. Mas e depois há outras vertentes de facilitação visual em que a ideia é mesmo ir pondo palavras, é nunca impondo a nossa vontade, nunca impondo a nossa percepção, e sobretudo eu tenho muito cuidado com isto, que é perceber exatamente se aquilo que eu percebi tem a ver com aquilo que estão a dizer. E não é uma pergunta direta que se faça, mas às vezes ir um bocadinho ao lado, ou fazer outra coisa, ou perguntar de uma forma meio lateral, ou seja, para que depois se consiga expor, isto tem que ficar visível para toda a gente, o ideal, e por isso é que eu não estou preocupado com a extinção da minha profissão, mais uma vez, se calhar por falar nisto várias vezes, se calhar até estou, mas porque é ótimo quando as pessoas pegam em canetas e começam a desenhar. É ótimo poder ver isto, e potenciar isto é fantástico, porque isto significa que o processo vai ser muito melhor. Não é? Porque há mais pessoas a pensar, há mais inputs, há mais ideias. Como é que foi o caminho até as empresas te aceitarem como uma mais-valia? Pegando um bocadinho naquilo da bocado do desenho ser um bocadinho visto ainda talvez como algo de crianças ou algo menor, mesmo o próprio género de banda desenhada parece-me que ainda hoje é visto como um género menor em termos literais. Como é que as empresas abraçaram as tuas ideias e quanto tempo é que demorou essa jornada até onde chegaste hoje, não é? Que, enfim, vives disto e tens sucesso e tudo isso. Começo a viver disto, embora eu faça outras coisas, porque eu também faço direção criativa num estúdio de design, ou seja, design gráfico corporativo, é uma coisa que eu faço desde que comecei a trabalhar. E eu às vezes eu não sei responder essa pergunta, eu às vezes ainda fico admirado, que é bem, eles querem que eu faça bonecos. E eu tenho uns bonequinhos muito, muito particulares, parecem uns saleiros, e que são bonecos, no fundo, só que são bonecos que representam coisas sérias. Agora, como é que foram? Eu acho que foram chegando. Há mais uma pessoa que trabalha nesta área. Para dizer, há mais uma pessoa que trabalha nesta área, é incrível. Se calhar é uma área que precisa mesmo mais pessoas. 50% do mercado. Exatamente, a minha cota de mercado é grande, mas felizmente foi engraçado, porque foi ele que chegou, e falo dele, que é o Daniel Lança Perdigão, da Upside Up, e que é uma referência cá em Portugal. Foi ele que chegou até mim, porque depois eu comecei a fazer uns trabalhos. Aliás, eu acho que se calhar o primeiro momento eu tirei um curso de Design Thinking pela Edit, e uma das minhas professoras acabou por depois me convidar para ir fazer um trabalho, e foi talvez a primeira vez que eu fiz, e depois por partilha, redes sociais ou o que seja, depois o Daniel chegou até mim, temos vindo a fazer alguns trabalhos juntos, e agora recentemente o último cliente que eu tive foi a Nova Artis, e foi um projeto que acabou agora há pouco tempo, e não deixa de ser curioso para mim também pensar numa empresa colosso como é a Nova Artis, que me vem pedir de facto bonecos. Obviamente que agora que o projeto acabou, eu já percebi que isto é bem mais complicado do que parece, que são muitos bonecos, mas lá está, também acaba por ser é muita energia. Mas não deixa de ser curioso, que é a forma como eu penso e a maneira como eu acho que estes desenhos tão simples e que têm um certo humor também, e as metáforas que se vão encontrando, etc. É uma coisa meio acriançada, como tu dizes, mas de outra, por ser acriançada, é que chega exatamente, não é? Diretamente. Claro. É uma coisa, é uma informação muito complexa que é passada de uma forma muito objetiva e rápida, e sobretudo numa altura, eu agora vou voltando aqui de outra vez do tempo, mas
é tão difícil passar a informação complexa, na qual tem que se trabalhar, porque a ideia depois é refletir sobre isto e arranjar soluções. É partilhar isto com alguém. E é a forma mais rápida de o fazer. Haverá outras, mas eu não sei quais são. Agora, para mim, se calhar por estou dentro disto, é que acho que realmente esta é uma boa forma de lá chegar. E muito sucintamente também, para poder enquadrar um bocadinho aqui o projeto, estamos aqui a falar de uma série de dores. A ideia era fazer o highlight de pain points e sucessos de uma série de colaboradores da Nova Arte, exatamente para aproximar duas quartel-general e as pessoas que andam de facto no campo. Ou seja, passar a ideia, ou mostrar a toda a gente que é... eles não têm tempo, não almoçam a horas. E passar isto de uma forma simples, que é: tenho muita fome, passo por um restaurante e as pessoas estão a jantar e eu tenho que ir embora. Ou seja, pôr isto num desenho, pronto, tu já tens a ideia. Ou seja, consegues criar esta empatia também, não só pelo desenho, que é uma coisa que nós conseguimos descodificar bastante bem, mas também pela piada. E eu acho que esta questão do humor aqui tem um peso muito grande, porque ameniza muita coisa. Não é? E permite-nos entrar neste que eu estava a pensar. modo. A questão do desenhar também ajuda a retirar aquele peso forte que as palavras têm. Não é? Porque se calhar se isso fosse uma discussão, uma conversa, e dizer: não tenho tempo para comer, quanto mais para fazer isso ou para fazer aquilo, ou vocês estão sempre a mandar vir, não é? Há uma carga emocional muito grande nessas palavras que em desenho ele minimiza bastante, não é? E obviamente dando depois ali o toque do humor e, portanto... Utilizando essa metáfora, e a metáfora sendo certa neste aspecto, que é, ok, consegue, mas lá está, por isso é que eu há bocadinho estava a dizer querem bonecos, mas eu agora percebi ou seja, chegar à metáfora certa, chegar lá e dizer, ok, aqui não há espaço para mais nada, é muito difícil, é muito complicado, porque depois não pode ser demasiado simples, não sei se a palavra é simplório na medida em que é quase um desprestígio para aquilo que se está a tentar expressar, mas a metáfora certa em relação às palavras, porque nós também temos essa questão, que é se isto é mais formal, é mais informal, é qualquer coisa no meio, é super formal, ou seja, a quantidade de palavras que nós temos, os sinónimos que nós temos à nossa disposição, quer dizer, a quantidade é bastante, e lá está, mais uma vez a interpretação, depende, se calhar vou conseguir ir por aqui, se calhar um desenho não, porque o desenho é muito mais emocional do que palavras, não é? As palavras que se calhar não há poesia de palavras, não há nenhum livro de poesia com uma palavra por página, ou seja, palavra, uma ideia fantástica, na outra, esta palavra é espetacular, não, ou seja, a poesia vem da conjugação das várias palavras, do ritmo que se faz, desta história que se conta nas entrelinhas. Um desenho em si, ou seja, já está a expressar tudo isso, portanto, sem desprestígio para a poesia, é a questão da facilidade e da rapidez. E eu acho que os desenhos têm essa capacidade. E há bocadinho falava-vos da ideia da lealdade, e vou desenhar a lealdade. Força. Mas entretanto, força. Achas que a tua função em Portugal é mais importante do que outros países, na medida em que temos uma língua pesada e com muitos sinónimos, muitas palavras? Essa pergunta é muito complicada. Não sei responder a isso. Nunca pensei sobre isso. Eu trabalho. Sim, mas isso é ótimo. Não sei responder. É uma boa pergunta. Eu estou muito habituado a trabalhar em inglês. Eu acho que o inglês é uma língua muito simples, porque tu, uma palavra, quer dizer, nós andamos aqui a deparo-me com isto, para expressarmos uma ideia, se calhar precisamos de conjugar aqui 3 palavras, sendo que uma delas é um artigo, mas em inglês, se calhar, uma é suficiente. Olha, não sei dizer, mas depois telefone quando souber. Fica para a próxima. Não sei, mas de facto é uma boa pergunta, porque nós temos uma língua pesada. Não é? Força então. Então, a palavra lealdade, que sendo bastante abstrata de expressar, não é? E isto não é uma coisa simples. Sim? Ok. Ou seja, esta ideia de alguém estar a impedir alguém de entrar num lago de tubarões, não é? Pode ser lealdade, se calhar até pode ser outras coisas, fomos a ver bem, não é? Se calhar da parte de quem está a ir com a venda nos olhos, se calhar até a confiança, por exemplo, e o contrário disto, por exemplo,
esta personagem não estiver a pedir para parar ou a mandar parar, se calhar é o contrário. O que é o contrário de lealdade, não é? Se calhar é traição, não é? Deslealdade, pois sim, a lógica será. Que é, ok, tu podes cair ali porque para mim é-me indiferente. Voltando ao contexto empresarial, corporativo, esta imagem em si diz muitas coisas, não é? Porque nós estamos tão ligados a tantas outras pessoas que dependemos muito da lealdade, mesmo que não tínhamos que falar com ela, sobre ela, aliás, é uma segurança que nós temos. Pondo isto cá fora e vendo este potencial perigo de alguém cair num lago de tubarões, com certeza que vai ser aniquilado, mas alguém está a impedir. Se nós conseguimos fazer a transposição disto para imensas situações na nossa vida, e não é só profissional, não é só o nosso contexto profissional, ou seja, ganhamos aqui uma outra dimensão. A sensação que às vezes me dá, e é uma perspectiva muito pessoal, parece que este desenho parece que arruma esta sensação, este sentimento, mas é só num contexto, porque se calhar noutro contexto pode funcionar. Ou seja, a ideia é sempre um bocadinho esta. Eu estava a dizer no início que desenhar não é bonecos bonitos, não é provocar fazer bonecos bonitos, embora seja importante também, mas sobretudo potenciar insights, é pensar. Para mim, desenhar é essencialmente pensar. Se eu pudesse definir o ato de desenhar, é pensar. Okay. E porque lá está, eu não sou provavelmente um ilustrador, eu não tenho a disciplina de desenhar todos os dias e perder-me no desenho, etc. Não, às vezes perco-me, mas é pensar. E isso eu acho que também vem um bocadinho da minha formação de design, que é isto, não é? Design não é arte, portanto o design é designação, é o objetivo, é resolver alguma coisa. Portanto eu acho que se calhar o design tem uma importância... Os desenhos não são arte? Eu acho que não são arte. Não acho que não são arte. Bom, essa é outra pergunta difícil, mas acho que não são arte. Eu acho que são muito funcionais. Eu acho que têm um objetivo muito. Eu vejo os meus designs mais e utilizando Bruno Munari para nos defender, que é design ou arte, eu vejo muito mais como design do que propriamente arte. Porque não há grande espaço para interpretações, ou seja, é aquilo que se pretende, há uma designação, há um objetivo, portanto eu vejo-os mais como, aliás o processo, eu vejo, eu não sou artista, eu não sei qual é que é o processo criativo da arte, bom, até consegui relacionar, mas com o processo de design, sim. Mas pelo que eu ouvi do teu trabalho, acredito que tenha visto muito pouco em relação a tudo o que já fizeste, obviamente, tens um traço muito particular, obviamente, tens a tua assinatura. Isso não é ser um artista, ter esse traço único? Identificável, sim. Pode ser. Bom, nessa perspectiva calculo que sim, embora não me identifique muito com ela, mas acredito que sim, acho que todos. Mas também os designers também têm o seu estilo, não é? Sim. Os escritores têm o seu estilo, e se é arte ou não, não consigo perceber a tua pergunta, não o vejo como arte. Sim, é a velha questão do que é arte, e tudo é arte, ou isso. Tudo, enfim. Exato, exatamente, não é? Isto é outro campo. Densa também, como a nossa língua. Exato. Mas sim, mas há um estilo. E por acaso há uma coisa que eu debato-me com isso, que é, eu acabei por chegar a um estilo de desenho, mas sobretudo no que diz respeito aos personagens, porque aí depois tu encontras ligação com as pessoas, e às vezes fico um bocado frustrado ando sempre à volta destes bonecos. Os tais saleiros. Os tais saleiros. E queres desenhar um saleiro? Posso desenho um saleiro. Só que entretanto já os dominei bem. Acho que consigo, porque também depois é difícil fazer, expressar. Olha, agora este saiu mal. Vou fazer um saleiro. Mais saleiro. E agora estou sob pressão, não estou a conseguir fazer. Mostra sim, claro. Mostra a câmara. Ou seja, são sempre estas formas. Tem uma vantagem para mim também, que é, às vezes eles precisam de ser sexuados, que é uma coisa bastante importante. Quando queres realmente que sejam meninas ou meninos, é possível fazer isto de outra forma, mas para dizer que às vezes debato um bocadinho com isto, gostava de explorar mais, gostava de fazer outro tipo de bonecos, depois também vejo muita coisa e inspiro-me, mas quando começo a desenhar acabam por sair sempre estes, porque lá está, também é a minha zona de conforto, e sei que podem estar, sei pô-los a sorrir e a chorar e a correr. Desenhas da mesma forma que desenhavas há 5 ou 6 anos? Não, desenho, eu acho que estou mais, eu não diria melhor, mas mais desentorpecido. Exatamente porque desenho mais. E quais são as tuas influências para esta evolução, digamos? Lês muita banda desenhada, por exemplo? Não. O que é que
Não, ando sobretudo à volta do Visual Thinking também. A Bicabo é uma referência para mim, a Scribaria é outra, uma empresa que também só faz isto, Image Think também, nova-iorquinos. Aliás, eu estive em Nova Iorque agora o mês passado e quis ir ter com eles, queria conhecê-los. E então mandei um e-mail. Sou faço isto e tal, sinto-me muito sozinho neste mundo. Gostava muito de vos ir bater à porta e não queria bater à porta. Saleiro a chorar. Espera, eu já vou. E não queria aparecer sem assim de surpresa e não me responderam. Então decidi mandar outro e-mail e decidi mandar e-mail e tal, um bocadinho diferente com a base do primeiro. Gostava mesmo e tal, gostava mesmo. E eu tenho a plena noção que isto não é uma win-win situation, isto é uma win-lose time situation, que para mim é fantástico, mas para eles iam perder tempo. E não. E a terceira, acabei por desenhar, mandar fazer um desenho. Mostro o desenho. E acabei por fazer um desenho a dizer a mesma coisa, mas com Isto sou eu sem a vossa resposta. Isto sou eu sem a... Exato. Que, olha, vocês gostam de desenhos? Eu também. É sobre isto que eu estou a tentar falar. E, portanto... desculpa. É sobre isto que eu estou a tentar falar. Deixa lá ver onde é que pus isto. E entretanto, fiz o desenho, que vos vou mostrar agora, e acabei... E eles não me responderam. E eu fiquei muito triste. Mãe, que anticlimax. A sério, não te responderam esse desenho? Espera aí, vou ter só aqui mais um bocadinho que é para ali para a câmera para verem. Portanto, isto sou eu a chegar ao escritório deles, onde não fui. Não foi. Mas pronto, e pronto, gostava mesmo de fazer. Mudaste o nome da empresa em cima do desenho e foste a outra? Poderia ter feito. Mas tinha que mudar as cores, que eu até utilizei as cores deles. Portanto, foi mesmo. Foi chegar lá. Que bestas. Espetacular. É verdade. Eu podia pensar, bem, só tenho duas alternativas, que é simplesmente perceber e avançar com a minha vida, ou então vou para as redes sociais dizer mal deles e dizer que é uma péssima. Que é a opção lógica. Que é a opção lógica. E pronto, assim ficou. Mas em termos de referências, ando muito à volta das empresas que fazem precisamente isto também. E pronto, banda desenhada, eu sempre gostei de banda desenhada, sempre tive 2 ou 3 referências, Calvin e Hobbes, acho que é uma referência, e Asterix e Tintin, e depois os Túnicas Azuis. E vocês não se lembram dos Túnicas Azuis? Não, eu não. Era uma banda desenhada sobre a Guerra Civil Norte-Americana. E então havia dois já sei, os Túnicas Azuis. Mas tem outro nome qualquer, acho eu, ou a versão nova. Ok. Isso até começou a sair há relativamente pouco tempo com o público outra vez. É? E lembro-me que era uma coisa meio refundida, mas não, sobretudo, ou seja, quando ando à volta disto, ando sempre à volta destes desenhos e sobretudo outras formas de encontrar soluções, porque não é simplesmente o desenhar, é arranjar a forma certa. O exemplo da lealdade é um deles entre imensos, que é ok, se calhar. E ícones também é uma coisa que eu faço. Há um programa, aliás, há um site, não sei se vocês utilizam, que é o The Noun Project, sim. que é uma referência para design, e isso ajuda imenso, porque às vezes com ali uma simples ideia, os ícones é uma forma de os fazer à mão, muitas vezes, e acaba por ser é uma coisa que eu tenho sempre aberta. Aliás, quando estou a trabalhar, tenho sempre o The Noun Project. E pronto, é uma boa referência. A banda desenhada atual parece muito mais com os teus desenhos do que se parece com um Tintin, por exemplo. Pois. Isso é um caminho que tu queres seguir a banda desenhada ao lado da tua carreira ou não? Não, olha, acho que não. Bom, eu não diria, não sei, acho que até é uma coisa que eu até gostava de fazer, porque eu também há uma temática empresarial, por exemplo, não sei. Sim. Um resumo das tuas aventuras, quase. Isso é um bocadinho engraçado. Também que no fundo este trabalho que fiz com a Nova Artes é um bocadinho isto, é esta banda desenhada contada desta forma, com uma sequência, tem uma história, tem um princípio, meio e fim. Mas a banda desenhada, eu não digo que não, porque eu gosto de desenhar, só que às vezes ando muito à volta do mesmo estilo e lá está, depois há uma série de regras que eu também gosto de ter, que é, não utilizo mais do que 3 cores, atenção ao tipo de fonte que utilizo, porque utilizo sempre um tipo de letra, uma tipografia para... Mas isto também vem um bocadinho das regras do Visual Thinking. E palavras all caps maiúsculas para títulos, utilizo as caixa baixa para diálogo, ou seja, é uma forma que também cá dentro, mesmo que tu não penses objetivamente sobre o assunto, faz tudo muito sentido, ou seja, então a leitura, porque este é o maior objetivo, é bonito ou não, ou seja, pode ser menos bonito, não há problema, mas se não conseguir passar a mensagem, se não for útil,
epá, então o bonito vai por água abaixo, que é um bocadinho, é tudo muito bonito para emoldurar. Não, tem um objetivo, portanto, eu às vezes vejo que uma pessoa está sempre a aprender naturalmente, e ainda bem que assim é, e vejo às vezes perco-me ali em pormenores que se calhar para mim fazem todo sentido, não é? Porque a orelha não está ergonomicamente correta, mas se calhar para as pessoas um C chega, e para quem vai receber o desenho. Mas pronto, isso agora do emoldurar é interessante. O que é que acontece aos teus desenhos nas empresas? Tens noção? Tenho alguma. Sim, normalmente são expostos durante um certo período de tempo numa sala comum onde as pessoas possam passar por eles e os ir absorvendo de alguma forma. Funcionam, porque normalmente funcionam durante. Há sempre um objetivo que se quer cumprir, não é? Há qualquer coisa que se quer tratar e trabalhar. Ou seja, eles têm uma duração. E depois começam a perder a sua validade. Vives bem com isso? Vivo perfeitamente bem com isso. Aliás, eu acho que isto é o que faz sentido. São úteis naquele momento e depois vão à vida deles. Como estes também. Portanto, eu não tenho nenhuma ligação, não fico com nenhuma ligação aos trabalhos. Ou seja, e eu compreendo que isso é uma coisa que um artista tenha, talvez. Eu, como designer, também se calhar um bocadinho. Por acaso é uma coisa engraçada, se calhar tinha mais ligação aos meus trabalhos como designer do que se calhar tenho como visual practitioner, vá lá. Que vejo-os muito mais como ferramentas de trabalho para se usarem e deitarem fora, do que propriamente serem uma belíssima obra que fica exposta para a eternidade, não de todo. Olha, Afonso, eu sendo aqui um bocadinho mal da fita, porque já vamos em prática quase 50 minutos, 45, então, volta disso mais ou menos. Queria-te fazer aqui uma última pergunta, que é, considerando a experiência que já tens, sendo um visual practitioner em diferentes empresas já, quais é que são aqui as principais dores que tu já consegues identificar, que são mais comuns nas empresas? Principais dores, ou seja, nas próprias empresas? Sim. Olha, a que me ocorre imediatamente e vem um bocadinho na função no desenhar esse desbloqueio há um enorme receio das pessoas se parecerem patetas. Eu vou explicar, que é neste contexto em que é preciso, sabes, eu também não sei, porque eu também não trabalho numa empresa, eu não sei propriamente o que é isso, eu só tive um emprego na vida e foi muito curto, porque entretanto foi nem um ano chegou, portanto o resto tem sido, portanto eu não sei muito bem quais é que são, o que é que as pessoas sentem nesse contexto, mas numa altura em que é preciso... Ser um adulto, não é? Não podes deixar cair a máscara. Exato, tens sempre de ser adulto de alguma maneira. Não é preciso, não é cair no ridículo, mas há muitos problemas em o que é que podem pensar, o que é que será que eu, se eu disser isto vou ficar mal visto, ou a minha posição fica em jogo, ou o que seja. Ou seja, portanto, eu acho que é às vezes o poder abraçar a possibilidade que é, a vantagem que é, pensar criativamente, pensar sem julgamento, porque eu acredito mesmo que é só nesses momentos é que nós conseguimos fazer breakthroughs. Há muita gente que consegue fazer isso de outra forma, e porque eu não domino todo o processo criativo, e as empresas são lá empresas tão inovadoras que se calhar nem utilizam esta ferramenta, mas acho que não sei se tem a ver também com a questão de serem ouvidas. Eu não estou a responder à pergunta, no fundo estou aqui apenas a divagar. Mas lá está, identificaste que é no fundo o receio que as pessoas têm de parecerem palermas. É, parecer um bocadinho, bocadinho que às vezes é bom podermos ser palermas dentro daquele contexto. Eu acho que sinceramente todos nós sentimos isso, todos nós sentimos a necessidade de deixar de ser tão adultos. Sim. Não é? Mas acho que são muito poucas as pessoas que admitem que gostariam de deixar de ser tão adultos. Não é? E isso prende-se com uma coisa, Miguel, que eu acho que é o saber, é o dizer não sei. Eu não sei. Sim. Isto é uma coisa que eu tenho percebido, que as pessoas têm mesmo dificuldade em dizer não sei. Não sei mesmo. Mas pronto, vou descobrir e estou receptivo. Pois. É o não saber, e parece que é sempre tudo muito. Eu não quero, nesta conversa não é provavelmente para onde eu queria ir, mas às vezes é tudo demasiado sério. E eu compreendo que seja, mas nos momentos em que pode não ser, é bom que não seja, porque assim tu consegues ir por outros caminhos. Por isso é que eu há bocadinho falava destas balizas, o facto das coisas estarem balizadas e termos limites até onde podemos ir, não é? E neste registro, neste contexto de explorar,
Então eu acho que é um bocadinho por aí. É bom, e respondo desta forma e acabo desta forma. É bom quando há alguém que sai, sabes? Não é uma ovelha negra, é uma ovelha cor-de-rosa, talvez, que sai e pronto, e começa eu não queria dizer disparatar, mas sem qualquer tipo de problema com aquilo que podem pensar ou vir a dizer ou o que seja. A criar no fundo. A criar no fundo, e é engraçado quando as pessoas depois começam a ir atrás dessa pessoa. Portanto, precisamos só ali, e isto agora também se bate um bocado com a questão, mas isso é outro tema, a questão da liderança, não é? Eu acredito muito na lideração rotativa e aconteceu-me isso recentemente também, que não é nesta posição, é um bocadinho mais para ali. Pá, ótimo, perfeito, eu estou melhor aqui agora. E então vamos rodando, então é bom quando alguém se destaca e os outros vão atrás, e isso desbloqueia muitas vezes. Afonso, não respondi à pergunta. Respondeste. Está ótimo. Afonso, muito obrigado pelo convite. Foi muito interessante. E obrigado pela caneca. Gosto muito da caneca com o meu nome. Não é um celeiro, mas. Não precisa, já sabemos. Muito obrigado. E pronto, tenho a pena de terminar aqui a conversa, mas. Ainda por cima foi tão curta, eu não percebo. É verdade. Dizer, 50 minutos, pronto. Não é nada. Obrigado, Afonso. Obrigado e até à próxima. Obrigado.